Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o Manual Politicamente Incorreto da Ciência, um livro de Tom Bethel que foi publicado pela Vida Editorial. Ele foi escrito em 2005, então tem algumas coisas aqui do livro que são tanto defasadas, mas ainda assim ele permanece muito atual em diversos aspectos. O livro tem aqui 14 capítulos, mas eu acho que eles podem ser divididos em partes, né? A primeira delas falando sobre energias alternativas, mais ou menos os 3 primeiros capítulos. Aí depois temos alguns capítulos sobre a hormese, que é um conceito de medicina que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, bem interessante, que é mostrado aqui nesse livro. Aí tem uma parte falando sobre espécies ameaçadas, outra sobre a epidemia na África, e depois a próxima parte é sobre engenharia genética, e aí tem um capítulo sobre clonagem, um outro sobre células-tronco, e mais um capítulo sobre genoma humano, sobre câncer, e a última parte sobre a guerra, ou a suposta guerra, entre ciência e religião. Então, começando do começo, né, o primeiro capítulo ele trata do aquecimento global. Há uma série de questões, né, a serem levantadas sobre o aquecimento global, até porque muitos cientistas acreditam que ele não é causado por atividades humanas e se deve mais à questão da atividade solar e outros fatores, né, que estão além do nosso controle. E aí citam como exemplo o período que teve ali por volta da década de 70, eu acho que talvez que tenha terminado na década de 70, que foi um resfriamento da Terra. Então Bethel inclusive mostra aqui algumas manchetes, né, de jornal da época, de cientistas que estavam preocupados com o resfriamento do planeta, que provavelmente haveria uma espécie de pequena era do gelo, né? E ele mostra também que muitos dos gráficos dos ambientalistas radicais, né, que eles usaram para chocar as pessoas ou para conseguir financiamento estatal e etc., foram na verdade adulterados, né? Até porque houve, por exemplo, na Idade Média, um período chamado período quente medieval, que acho que foi até mais quente do que o que nós vivemos hoje, e curiosamente foi um dos períodos de maior prosperidade econômica ali da humanidade, porque com as temperaturas elevadas eles conseguiram produzir mais alimentos, e aí houve um crescimento da população europeia naquela época, que durou ali, eu acho que cerca de 300 anos. E ele foi seguido por uma espécie de pequena era glacial, que houve uma espécie de reversão, né, desses fatores. Então o autor fala, né, desses e diversos outros questionamentos para essa questão do aquecimento global. E no segundo capítulo ele começa a tratar de energias alternativas, especificamente sobre a energia nuclear, né? Esse é o foco dele. Mas eu achei bem interessante porque, como ele mostrou aqui, os ambientalistas, novamente eles sempre buscam colocar empecilhos, né, à produção de energia. E aí tem um componente ideológico, né, que realmente há um grupo de pessoas que acredita que se a população humana continuar se proliferando, isso vai ser prejudicial à natureza, então deve-se fazer de tudo para controlar o tamanho da população, né, de seres humanos, e isso envolveria também, claro, você limitar, restringir o fornecimento de energia elétrica, né, porque isso daí faria com que a economia ficasse travada e aí não fosse possível o aumento populacional no longo prazo. E aí por isso eles são contrários a todo tipo de usina de produção de energia, né? Ele fala que as usinas termoelétricas, os ambientalistas são contrários a elas porque elas geram muita poluição. Aí você pensa, mas talvez tenha a hidrelétrica. Não, mas eles também são contrários às usinas hidrelétricas porque elas precisam represar a água e isso altera a umidade da região, pode levar à morte de pássaros e não sei o que, e interrompe o fluxo do rio, que pode prejudicar o ciclo de vida dos salmões, então prejudicar a natureza. Hidrelétrica também não pode. Então vamos tentar as usinas eólicas, né? Aqueles grandes moinhos assim que ficam convertendo o vento em eletricidade. Isso daí também é ruim, né? Veja que até para a energia eólica já teve protestos realizados por ativistas
radicais, ambientalistas radicais, contra o uso da energia eólica, porque as pás dos moinhos matavam pássaros e morcegos, né? Muitas espécies assim, de falcões, de águias, que estavam morrendo porque são pás enormes, né? Algumas delas assim, eu acho que deve ter dezenas de metros, e são muito grandes mesmo, e eles, quando se movem, parece que estão se movendo devagar, mas na verdade é uma velocidade muito rápida, e aquilo causa uma espécie de ilusão óptica. Então os pássaros e os morcegos não conseguem perceber isso daí e acabam voando em direção às pás do moinho, e muitas vezes são mortos ali. Aí os ambientalistas radicais acabavam sendo contrários à produção da energia eólica. E a energia nuclear então nem se fala, né? Porque tinha a tal da radiação, que eles achavam ser extremamente prejudicial, que ia gerar sei lá quantos casos de câncer, papapá, papapá. No final das contas, a única energia que eles aprovaram é a energia solar. Só que aí tem um grande problema, né? Que, como o Bethel explica aqui, se você tiver uma energia nuclear, ela produz, né, uma determinada quantidade de energia por ano, e para você ter uma produção equivalente, usando painéis solares, precisaria cobrir uma área ali de aproximadamente 320 quilômetros quadrados, com aqueles painéis, né, azuis que a gente vê aqui e ali, os painéis fotovoltaicos, ou seja, 320 quilômetros quadrados só com aqueles painéis para produzir o equivalente ao que faria uma usina nuclear. E veja que esses painéis precisariam ser lavados várias vezes por semana, né, porque a poeira, né, que iria se juntando ali na superfície deles iria prejudicar a captação da energia solar. E além de tudo tem a questão dos dias nublados, a inconstância do sol, né, que não seria uma energia muito consistente. E aí, por conta de todos esses problemas, Bethel fala que alguns ambientalistas estão voltando a defender as usinas nucleares, né, a energia nuclear, porque ela se provou uma das mais seguras e uma das menos poluentes, na verdade, né? A água pesada ali que vem como um resto um resíduo, né, da produção de energia, ela vem numa quantidade muito menor, assim, de poluição, né, se formos considerar a questão de poluição, muito menor comparado a uma termoelétrica ou a outros tipos de usina. Então acaba sendo uma das fontes mais limpas e também mais seguras, né? Que ele até fala aqui como foi a questão dos acidentes nucleares, né, com essas usinas, incluindo a de Chernobyl, que não foi essa matança generalizada que as pessoas começaram ou se acostumaram, né, a pensar dessa forma. Na verdade, na usina de Chernobyl só se comprovou mortes relacionadas a pessoas que estavam na usina ou nas imediações da usina, mas aquela poeira radioativa que se formou ali não teve nenhum aumento significativo nas quantidades de cânceres e outras doenças. Isso daí se deve em parte a uma coisa que ele vai tratar nos capítulos seguintes, que é a chamada hormese. Então, o que é isso? É uma espécie de lei da biologia, da medicina, que poderia ser descrita informalmente da seguinte forma: uma substância, ou uma radiação, alguma coisa que fosse nociva ao ser humano, pode na verdade ser benéfica se aplicada em pequenas doses. Então, por exemplo, o arsênico. O arsênico é mortal para os seres humanos. Agora, se for administrado em uma pequeníssima dose, é algo que o organismo seria capaz de suportar, e aí, talvez como uma espécie de mecanismo de defesa, né, ele viesse a produzir alguma substância, não sei se anticorpos ou o que, mas que tornaria o organismo mais resistente. Então, com relação à radiação, pelos estudos que foram feitos, as observações, o que eles notaram é o seguinte: ao contrário do que se pensava, né, que muita gente acreditava que qualquer nível de radiação seria prejudicial para o ser humano e teria um aumento mais ou menos linear com relação aos casos de câncer e outras doenças. Na verdade, eles perceberam que uma pequena quantidade de radiação que a pessoa recebesse traria benefícios
como, por exemplo, uma menor chance de desenvolver câncer. E aí fizeram, por exemplo, pesquisas, né, com sobreviventes das bombas nucleares, né, que foram lançadas no Japão no final da Segunda Guerra Mundial, e viram que os sobreviventes, muitos dos quais tinham recebido uma determinada dose de radiação, apresentavam menos casos de câncer do que a população de controle, né? Ou seja, os outros japoneses que não tinham sido afetados por essas explosões. E aí esses resultados se repetiram ao longo do tempo e se mostraram bastante consistentes. Há também no livro um capítulo sobre o DDT, que é um inseticida barato, né, que foi usado por muito tempo nos países desenvolvidos e também em outros lugares como a África. E o DDT matava o mosquito, que era o vetor biológico, né, o transmissor da malária. Então, nos países desenvolvidos, a doença foi praticamente erradicada. Só que aí vieram protestos de ambientalistas radicais, incluindo uma tal de Rachel Carson, que escreveu o livro Primavera Silenciosa, no qual ela contava que o DDT, na verdade, trazia efeitos nocivos para a natureza, né? Porque quando você matava os mosquitos, aí isso acabava prejudicando a cadeia alimentar e, no final de contas, dava problema também para alguns tipos de aves, né, falcões que se alimentavam de algum outro bicho que se alimentava dos mosquitos e tal. E por conta desse dano causado à natureza, o DDT deveria ser proscrito, né? Ou seja, ele não poderia mais ser utilizado. E acabou que a sua produção e venda foi proibida nos Estados Unidos, e os Estados Unidos eram o país, né, que mais fornecia DDT para os países pobres na África. E o que aconteceu foi que os africanos sofreram muito com a malária a partir da década de 70, né? Voltaram a sofrer, né, dessa doença com força, e estima-se que provavelmente mais de 50 milhões de africanos tenham morrido por conta da proscrição desse inseticida. E veja, tudo isso por conta de salvar, supostamente, né, salvar a vida de alguns falcões e coisas do tipo. Então, na verdade, um grande genocídio, né, que foi perpetrado aí por conta por esses ativistas radicais, esses ambientalistas, e muitos deles tinham esse princípio malthusiano, né, na cabeça de Thomas Malthus, que foi aquele escritor que defendeu a ideia de que a população iria crescer num ritmo geométrico, né, uma progressão geométrica, enquanto a capacidade de produção de alimentos cresceria numa progressão aritmética e eventualmente chegaria ao ponto no qual não haveria alimentos suficientes para toda a população. Então, o que os ambientalistas viram foi que com o uso do DDT, a população na África passou a crescer bastante e não morria mais tanta gente, né? Porque, ou seja, nascia muitas pessoas, mas não morriam tanto porque a malária estava sendo controlada. E aí eles lançaram toda essa campanha contra o DDT, e alguns realmente tinham essa ideia malthusiana na cabeça, né? De que era preciso você recorrer a esses tipos de meios nefastos, né, para restringir o tamanho da população, sobretudo dos países pobres. Enfim, o capítulo seguinte trata da biodiversidade e de espécies ameaçadas. Tem algumas coisas bem interessantes, né, que ele fala no livro, especialmente no final do capítulo, mas o resumo assim desse trecho do livro é o seguinte: nós não sabemos quantas espécies existem, certo? Os taxonomistas, né, ainda estão descobrindo espécies. Então, não se pode ter uma ideia de, digamos, uma taxa de extinção, ou seja, qual o percentual de espécies que vem se extinguindo, né, o que se extingue aí num determinado tempo, numa determinada década, num ano, etc. Não é possível chegar a esses números. E ele fala, inclusive, de uma espécie de macaco que foi encontrada na Índia. Então, era uma espécie de grande porte, um mamífero de grande porte ainda mais, que estava numa zona extremamente populosa, extremamente povoada, né, da Índia, que é um país assim, com uma população gigantesca. E foi uma espécie de macaco que passou ali séculos sem
chamar a atenção, não sei exatamente, mas que só foi catalogada recentemente. Então ele diz, poxa, se até mesmo a Índia, que é um país que tem tanta gente, ainda assim conseguiu descobrir uma espécie de mamífero de grande porte, que dirá nos lugares ali mais isolados da América Latina, da Ásia, da Oceania e etc. Então ainda temos muitas espécies para serem descobertas, né? E a questão da extinção das espécies também é algo debatível, né? Porque não dá para ter certeza de que uma espécie foi extinta. Há casos como, por exemplo, do selacanto, né, que é um peixe bem estranho, não é citado nesse livro, mas foi um dos casos assim que mais me chamou a atenção, que foi de uma espécie que foi declarada extinta e ela reapareceu anos depois, e foi bastante tempo aí no caso do selacanto. Mas Bethel, o autor aqui do livro, também cita casos parecidos, né, de espécies que foram declaradas extintas e aí 5, 10 anos depois elas reapareceram em alguma outra parte do mapa. E um dos artifícios que foram usados pelos biólogos para chamar muita atenção, né, para provocar um estardalhaço, foi inflacionar o número de espécies. Então, digamos que tinha o que eles chamam o camundongo saltador, né? Aí tinha o camundongo saltador amarelo, o camundongo saltador marrom, o camundongo saltador de Down, sei lá o que, Springs, né, o nome da cidade. Então todos eles na verdade eram uma espécie só, o camundongo saltador. Só que aí esses biólogos decidiram dividi-los, né, nessas subespécies ou nessas raças, e aí quando um desses grupos desaparecia, aí faziam um alarde, houve a extinção de uma espécie de camundongo saltador. Só que na verdade a espécie estava muito bem vivendo ali, se reproduzindo e tal, mas não, enfim, não eram essas raças independentes ou essas linhagens talvez que consistiam em espécies separadas. Então eles inflacionaram o número, né, aumentaram o número de espécies para que houvesse supostamente, né, uma extinção delas, e aí eles pudessem alardear isso daí e dizer que foi causado pela atividade humana e que os seres humanos deveriam se tornar mais conscientes de não sei o que, enfim, o velho papo ambientalista, né, que já está ficando um tanto quanto manjado. E no final do capítulo, Bethel apresenta um argumento bastante interessante relacionado ao direito de propriedade, né? Ele diz que na África, aliás, isso foi, acho que, não sei se nos Estados Unidos ou no mundo, mas acabou prejudicando na África. Teve a proibição da venda do marfim, né, das presas do elefante, foi na verdade prejudicial à espécie, porque muitas vezes o elefante chegava numa propriedade privada, uma fazenda talvez, aí destruía uma parte do celeiro, um telhado, uma parede, e conseguia comer os grãos. E aí ele, né, fazia ali a festa, comia pra caramba e dava um mega prejuízo. Então isso era horrível para os produtores de grãos e os agricultores da região. Agora, se pelo menos as presas do elefante ainda fossem valiosas, esses agricultores ou pecuaristas, enfim, teriam algum incentivo para criar elefantes, porque poderiam vender a presa deles e conseguir aí um bom dinheiro com isso. Então ele disse que quando houve a proibição, né, da venda do marfim, isso acabou sendo prejudicial para a espécie dos elefantes. Eu imagino assim que pode até ter ali um agricultor, né, pega ali a sua espingarda, vai matar um elefante, enterra ali no meio da propriedade, e se ninguém achar, vai passar despercebido, né? Eu imagino que aconteça alguma situação desse tipo assim, porque ele passa a ser um estorvo, né? Pode comer a produção dele, mas não dá nenhum benefício, assim, não tem nenhum ganho. E ele fala algumas coisas um pouquinho mais aprofundadas acerca do direito de propriedade, né? Contrastando uma questão tribal com um ambiente de propriedade privada mesmo, que fosse dividido por pessoas, né? E como o ambiente tribal, ao contrário do que os ambientalistas defendem, os indigenistas defendem, poderia ser muito mais prejudicial para as espécies, porque os caçadores, né, coletores e pecuaristas, eles teriam muito mais incentivo em sair pegando
todos os animais ali que ele pudesse, né, sustentar, até porque o resto da vila iria ajudar de alguma forma. Enfim, ele detalha mais esse argumento no livro. Temos a seguir um capítulo sobre a epidemia de AIDS na África. Aqui também mais um capítulo bem interessante, né, porque ele tem até uma coisa, segundo a definição que ele dá, né, que eu não sabia, né, o que era AIDS. Para mim, se a pessoa tivesse o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, isso daí já seria o suficiente para dizer que a pessoa tinha AIDS. Mas segundo Bethel, ela ainda precisa perder cerca de 10% da massa corporal, ter uma queda dos números de células brancas, né, dos leucócitos, as células de defesa do organismo, e estar com alguma infecção oportunista, né, como uma candidíase, alguns tipos de herpes, sarcoma de Kaposi, né, Kaposi, que seria um dos mais graves. Enfim, aí quando tem esses 4 fatores juntos, aí sim pode dizer que a pessoa tem AIDS. Agora, o que acontecia na África, e eu creio que ainda acontece, mas não tenho certeza, era que não era necessário um exame de HIV para diagnosticar uma pessoa com AIDS. Eles quiseram simplificar o processo. Então, o que acontecia? Se o sujeito tinha perdido 10% da sua massa corporal, apresentou baixa de imunidade e, consequentemente, veio com alguma infecção oportunista, ele já seria diagnosticado com AIDS. Só que acontece que muitas vezes a pessoa só tinha ali uma malária, uma febre amarela, enfim, alguma doença viral que prejudicou o seu sistema de defesa, que o fez emagrecer e, consequentemente, como ele ficou fraco, pegou aí a infecção oportunista. E aí a pessoa podia ter sido infectada com algum desses vírus, né, como a malária ou a febre amarela, e seria diagnosticado com AIDS. Aí acontece que muita gente que morreu de AIDS, né, a tal epidemia de AIDS que teve na África, não tinha AIDS, segundo Bethel. Era só alguns sintomas que poderiam ser AIDS, mas que aquele número todo, né, da epidemia que poderia se tornar algo global foi muito inflacionada por conta dessa forma de contar quem eram, definir, né, quem era uma pessoa infectada com AIDS. O próximo capítulo, os próximos capítulos, começam a falar sobre a engenharia genética. É bem interessante notar que nós não sabemos muito sobre os genes, né? Ainda hoje não sabemos. Então 15 anos atrás, ou acho que 14 anos atrás, quando o livro foi escrito, deveríamos saber ainda bem menos. Tem um caso aqui interessante que foi contado no livro, né, de um gato que foi clonado após sucessivas tentativas, né, de fertilizar o óvulo, que é algo assim que deve funcionar acho que 0,2% das vezes. É uma coisa dessa, 1 a cada 500 óvulos é que consegue ser fecundado, né, com a técnica da clonagem. E aí, quando o gato nasceu, viram que a pelagem do clone, a cor dos pelos do clone, era diferente da cor dos pelos do original. Eles tinham o mesmo, né, conjunto de genes exatamente, mas ainda assim vieram com uma característica fenotípica diferente, ou seja, uma característica, né, do exterior, assim, que deveria ser determinada pelos genes. Então, citando vários outros casos, né, mais ou menos como esse, Bethel vai mostrando que nós não sabemos muito acerca de qual é o papel dos genes, né, se tem mesmo uma espécie de determinismo genético, como é defendido por alguns biólogos, sobretudo os evolucionistas, né? Enfim, o papel dos genes ainda está muito nebuloso na cabeça dos cientistas, apesar de que, claro que eles sempre falam de forma muito assertiva, né? Especialmente quando é para conseguir o tal financiamento estatal. Temos também outros casos aqui, quando ele fala da pesquisa com células-tronco, né? Que foi vendida por muito tempo como sendo uma espécie de possível cura para diversos tipos de doenças, desde mal de Parkinson, Alzheimer, falhas assim, problemas nos rins, era tudo células-tronco. Você bota ali as células-tronco naquela região e elas vão se transformar nas células daquele tecido específico e com isso vai conseguir regenerar o órgão, o tecido que foi danificado e a pessoa vai se curar da doença. Só que não é tão simples assim, né? Mostraram que
Por exemplo, até quando fizeram experimentos em ratos, e acho que inclusive em seres humanos também, quando injetaram células-tronco, por exemplo, no cérebro de um rato que sofria de alguma doença degenerativa, via que as células-tronco não necessariamente se transformavam em neurônios. Às vezes elas formavam um amálgama assim, bem grotesco de osso, com cabelo e sei lá o que, enfim, uma espécie de aberração ali, um tumor que crescia no cérebro, no lugar da reposição de neurônios, né, que seria o esperado. E tem vários outros casos que são narrados aqui nesse livro de experimentos que deram muito, muito errado nessa questão. E teve um outro que eu achei bastante interessante, né, porque ele fala do câncer, e que a ideia que foi defendida do câncer, né, de qual era a origem do câncer ao longo de muito tempo, foi a de que ele era resultado de uma mutação genética, né, ou seja, havia algum gene ali que na hora de fazer a mitose ou algum procedimento desses, ele acabava sofrendo uma mutação e por conta disso a célula passava a se multiplicar de uma forma desordenada e isso resultava no tumor. Só que tem vários problemas, né, com essa teoria, porque eles viram que havia células que tinham sofrido mutação, mas não tinham esse tipo de reprodução desordenada. Inclusive tentaram fazer várias pesquisas, né, bombardeando, por exemplo, mosca da fruta, que só tem 2 semanas de vida, né? Então, pelo fato de elas terem um ciclo de vida curto, aí foram tentar bombardeá-las bastante com raio-x e tudo. Isso, inclusive, para testar também coisas relacionadas à teoria da evolução, né? Que ele vai falar mais tarde. Enfim, mas muita coisa que deu errado. Só que um dos experimentos que me chamou a atenção foi o que a única cura, né, segundo ele, que tinha sido conseguida através da engenharia genética, e mesmo assim essa cura foi malfadada. Foram crianças, eu não lembro quantas, se foi um só, se 2 ou 3, mas que foram curadas de uma doença autoimune, né? Eles perdiam muitas células de defesa, né, muitos leucócitos, porque havia uma espécie de anomalia ali. Eu não sei se elas se reproduziam de uma forma diferente ou se era porque os próprios leucócitos atacavam uns aos outros, mas descobriram que tinha um componente genético nessa doença. E aí eles colocaram um vírus que ia fazer uma mutação desse gene e resultaria em células que poderiam se reproduzir de forma normal. E eventualmente conseguiram a cura, né? Então os vírus infectaram, não sei exatamente como é que funciona esse procedimento, mas eles infectaram as células de defesa e fizeram com que elas tivessem essa mutação, né, que na verdade fosse uma volta ao que era normal, o padrão normal. Mas aconteceu que alguns anos antes os leucócitos passaram a se reproduzir de uma forma anômala e as crianças desenvolveram leucemia e acabaram morrendo. Então veja que essa questão de tentar mudar os genes das células para se evitar uma determinada doença é algo que ainda está muito, muito longe das nossas possibilidades. Temos então os capítulos finais, né, que são sobre a tal guerra entre ciência e religião. E como Bethel mostra, essa guerra ela não deveria existir, né, por assim dizer. Até porque a ciência, né, como nós a conhecemos hoje, ela só foi possível por conta da concepção de mundo judaico-cristã, que vê o Deus, né, de uma forma absoluta, né, um Deus que é imutável e que infundiu na natureza uma série de leis que podem ser apreendidas pela razão, ou seja, pelo intelecto humano. Então, quando você pega a filosofia judaico-cristã, ela permite que haja uma pesquisa desse tipo que levaria ao desenvolvimento da ciência, ao contrário do que acontece no Islã, que é o que ele cita aqui. Por quê? Porque Alá é um Deus caprichoso, um Deus voluntarioso, então ele pode mudar de vontade, ele pode mudar de ideia, né, da noite para o dia, e consequentemente de nada adiantaria você estudar a obra de um Deus desses, né, porque não teria a imutabilidade necessária para você estabelecer
relações de causa e efeito, né, de uma forma bastante segura. Bethel não fala, né, mas tem algum outro livro, eu não lembro se é de Benjamin Wilker, que ele fala de outras religiões e de outras culturas, né, porque a ciência não se desenvolveu nelas. Aí fala do confucionismo, budismo, Grécia Antiga, e diz que cada uma delas tinha algum tipo de concepção sobre a natureza, sobre Deus, que não permitia que as pessoas estudassem a natureza de forma sistemática, né? Porque viriam isso daí como sendo um empreendimento inútil ou alguma coisa desse tipo, e aconteceu que a ciência não se desenvolveu nesses ambientes. Então, a guerra entre ciência e religião, ela não deveria existir, né? Vale salientar também de que boa parte da guerra, na verdade, se concentra contra o cristianismo em particular, né? Não como as religiões como um todo. Apesar de que há alguns que buscam também, né, expandir essa batalha e essa guerra contra outras religiões também, com base na ideia de que a verdade é apenas aquela coisa que nós podemos provar cientificamente, né? Então, se você não é capaz de provar a existência de Deus, significa que Deus não existe, e coisas do tipo. Mais para frente ele fala da evolução. Esse é um dos últimos tópicos, né, apresentados no livro, e ele mostra umas coisas bastante interessantes, né, que desafiam a própria teoria da evolução, né, que ela tem várias lacunas, e mesmo os grandes estudiosos do assunto não conseguem afirmar muitas coisas ali como sendo certezas ou como sendo verdadeiras. Então, por exemplo, na época de Darwin, ele achava que havia, né, lacunas no registro fóssil que não mostravam exatamente a evolução acontecendo, né, de uma espécie para outra e tal. E Darwin achava que no futuro, quando se descobrisse mais fósseis, isso daí viria abaixo, né? Ou seja, com mais fósseis seria possível sim traçar as linhas da evolução de uma forma mais consistente, e esses novos fósseis viriam a corroborar a teoria da evolução proposta por ele, que ele meio que herdou do avô, né? Só que o problema é que 150 anos depois conseguimos novos fósseis, mas ainda assim temos muitos dos problemas que apareceram naquela época ainda sem resposta. Então, por exemplo, um dos casos que ele fala aqui é dos morcegos, que os morcegos têm um sistema de sonar, né, que eles emitem ali aquele guincho deles, o barulhinho, e conseguem ouvir, né, através dessa percepção aí tridimensional, enfim, uma coisa muito complicada que precisa de um ajuste na musculatura, um ajuste nas cordas vocais, nas pregas vocais, um ajuste no sistema auditivo e até ajustes no cérebro para conseguir fazer com que esse sistema de sonar funcione. Então, a teoria de Darwin ia propor que o sonar foi surgindo aos poucos, né? E aí, através de mutações, uma espécie de tentativa e erro da natureza, chegamos à versão que temos hoje do sonar já bem desenvolvido nas espécies de morcego. Mas o que as pesquisas mostram é que os primeiros fósseis de morcego que foram descobertos já vieram com o sonar pronto. Assim, pronto mesmo, entendeu? Na fase final. Então, temos muitas outras coisas aí a falar acerca da evolução, como ele mesmo mostra no livro aqui, né, Bethel, falando, por exemplo, de as espécies de transição, né, que você não parece encontrar uma espécie de transição, ela meio que já surge formada. Fala também algumas obviedades, né, da teoria da evolução, que ele diz até que ela é uma espécie de tautologia e que é uma coisa tão besta que não deveria nem ser mostrada. Por quê? Porque fala da questão da sobrevivência do mais apto. Aí diz, o que é o mais apto? Né? Não, são seres que conseguem deixar mais descendência. Aí nisso aí já está implícita a ideia de que eles conseguiram escapar de predadores, se reproduziram mais e tal. Mas quais são os seres que deixam mais descendência? São os mais aptos, né? Você fica numa espécie de raciocínio circular e que ele afirma até o óbvio, né? Se você é mais apto, você vai ter mais descendência. Então, é uma série de outras
outros questionamentos, né, que ele faz sobre a teoria da evolução, que são mostrados aqui no livro. Mas, de forma geral, o livro ainda é bastante introdutório, né, como todos dessa série dos manuais politicamente incorretos, que eles sempre estão apontando para outros livros sobre o assunto, né? Então, por exemplo, na questão do aquecimento global, eu poderia citar aqui vários outros, não necessariamente que são citados nesse livro, né? Mas temos Psicose Ambientalista, Máfia Verde, vários livros que foram escritos, Uma Demão de Verde, vários livros que foram escritos questionando os aspectos do aquecimento global, ou pelo menos como ele é mostrado na grande mídia e por uma parte dos cientistas. E o mesmo vale para todas as outras partes do livro, né? A questão da hormese, da radiação, da energia nuclear, da clonagem, pesquisas com células-tronco, questionamento sobre a evolução. Tudo isso daí ele sempre aponta para outros livros e algumas manchetes de jornal, alguns artigos que saíram em revistas científicas que entram em maiores detalhes sobre esses assuntos em particular. E para finalizar o livro, ele sempre, ele mostra a questão do financiamento estatal, né, como sendo ali um dos grandes problemas da questão da ciência hoje. Porque como muito do financiamento da ciência vem dos governos, isso significa que os cientistas não precisam ser eficientes com o uso do dinheiro. Eles podem perseguir ali uma ideia deles, né, que eles têm na cabeça, que é o que causa aquilo, o câncer, né, enfim, qualquer outra coisa, mas isso não seria necessariamente a melhor maneira de proceder, ou seja, poderia ter uma outra perspectiva, né, um outro campo de estudo que gerasse muito mais frutos do que aquela abordagem que vinha sendo tentada, mas mesmo assim eles insistem em tentarem sempre aquela mesma tecla, bater ali naquela mesma tecla, e para isso eles querem muito financiamento estatal. Então, os alardes, né, que são esse estardalhaço que muitos cientistas fazem na grande mídia, documentários que produzem, enfim, tudo isso daí é feito para você exagerar o problema, para causar um impacto na opinião pública e com isso fazer com que os políticos decidam ceder às pressões dessa classe e acabar financiando ou liberar o financiamento estatal para as pesquisas científicas. E ele até fala aqui de um determinado campus, né, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é uma espécie de, não sei se é o equivalente ao Ministério da Saúde, mas não deve ser muito diferente não. E que tem prédios lá com nomes de políticos, né? Então, um senador que contribuiu muito para a causa do financiamento estatal aí da ciência, vai lá e tem um prédio que é construído e coloca o nome desse cara no prédio, entendeu? E aí já passa a mensagem para os outros políticos, né, sejam senadores, sejam deputados, que se eles continuarem aprovando orçamentos cada vez maiores para a ciência, então eles terão também as homenagens devidas, né, nos campi das universidades ou desses institutos de pesquisa, etc, etc. Então, sempre apelando muito para a questão também da vaidade dos políticos. Enfim, isso aqui foi o meu resumo do Manual Politicamente Incorreto das Ciências. Se você tem interesse, eu sugiro que adquira esse livro. Ele trata assim de alguns temas que são muito, muito interessantes, muito relevantes, e que não é coisa que você vai ouvir na grande mídia, não é coisa que você vai ver nos filmes, não é coisa que você vai ver nos documentários. É o lado B, aqui o lado politicamente incorreto da ciência, que é mostrado nessa obra. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aí o seu comentário e até a próxima.